passagens na Bíblia, nós estamos em Romanos 15. Pastor, Oi. é por isso que muitas igrejas dizem assim, porque eu vim da igreja batista, eu sou da igreja batista tradicional. Ou senão, a igreja batista agora é a igreja renovada. Tem algumas, né? Não são todas. É isso aí que... Bom, eu entendo isso. É os costumes, né? Não. A igreja batista tradicional é porque existe uma tradição, né, que veio da história batista. Então algumas, né, elas permanecem com a tradição da história da igreja, né? Como existe hoje também Assembleias de Deus tradicionais e existe Assembleias de Deus neopentecostais, que eles falam. São duas coisas completamente diferentes. Ali ela está dizendo que, né, a Assembleia de Deus ela veio da história, de uma tradição do início da igreja. Então ela mantém aquelas raízes e aquelas tradições. Isso é diferente. Agora, muitas vezes não é isso que eu estou dizendo. É a pessoa dizer assim, não, mas é que na igreja, né, que acontece também, e na igreja batista também, a gente estabelece usos e costumes, né? Por exemplo, a igreja Assembleia de Deus tradicional, ela estabeleceu que a mulher não podia cortar o cabelo, não podia usar calça. Isso não é a tradição, isso é uso e costume. A tradição é que a igreja tem um estilo de culto, canta certos tipos de músicas, tem uma maneira de ver a Bíblia, é outra coisa. Isso é a tradição. Agora, o comportamento não é tradição. O comportamento pode ter surgido com a tradição, mas ele é uso e costume. E muitas vezes a gente chama isso de doutrina, e isso não é doutrina. Aí o pessoal fala, hoje vai ter um culto de doutrina. Aí ele vem ensinar, não pode cortar cabelo, não pode fazer isso. Isso não é doutrina. Doutrina são, né, são os ensinamentos retos das palavras de Jesus Cristo, da palavra de Deus. Exatamente. O que é doutrina? Trindade é doutrina. Né? O nascimento virginal de Jesus Cristo é doutrina. E isso é doutrina, são as verdades, né, fundamentais do cristianismo, da palavra. Isso são doutrinas, tá? Então, que vem da teologia, do conhecimento das coisas de Deus, é isso. O resto, não, são usos e costumes. Então existe essa diferença. Mas, por exemplo, hoje né, isso a gente vê muito no Brasil. Aqui nos Estados Unidos não existe essa diferença do batista tradicional ou do batista renovado. O que aconteceu no Brasil foi, né, aqui batista é batista. Não tem essa, ele não é nenhum, que a pessoa pergunta, sua igreja ela é tradicional ou ela é renovada? Eu falo, nenhuma nem outra, ela é Bible Center, que é o que a gente fala aqui na América, né? É uma Bíblia centrada na Bíblia, a gente não está seguindo nenhuma tradição e a gente também não está, né, se tornando outra coisa que a gente não é, porque no Brasil, por exemplo, os batistas, né, renovados, na verdade viraram o quê? Eles estão dizendo, nós falamos que somos batistas, mas nos tornamos pentecostais. Porque na verdade é o que eles são. Eles se tornaram pentecostais, aí eles chamam de batista renovado. E não existe isso. Inclusive, quando eu voltei ao Brasil, eu fui a uma igreja pentecostal, uma igreja batista, que era mais perto da casa da minha filha. E até frequentei lá um tempo, mas eu não me adaptei não. Porque eles se dizem exatamente, nós somos batistas renovados. É porque eles não têm coragem de falar que eles são pentecostais de uma vez. Então, aí eles usam. Aí eu falei, não, vou procurar a minha batista. A presbiteriana, e no Brasil virou, muitos presbiterianos, muitos batistas, eles deixaram de ser presbiterianos e batistas se tornaram igrejas pentecostais, mas eles não têm a coragem de mudar de nome e assumir a identidade deles, e aí eles ficam falando essas coisas. Né? Se assume que é e vive o que é. Né? Mas isso é uma maneira de enganar, né? Que nem tem uma igreja até que ficou acho que uns meses aqui no nosso prédio, eu agora não sei onde ela está, mas eu já vi, né? Você vê que é uma igreja que não tem nenhuma identidade. Na verdade, acho que não sei nem se o pastor tem alguma noção, ou se ele tem, ele é muito sem vergonha mesmo. Ele está tentando, porque o nome da igreja pentecostal, batista, presbiteriana, não sei o que, ou seja, ele é tudo. E não é nada. O que ele está querendo com isso? Atrair todo mundo. Ele quer encher a igreja. E nós somos batistas. A nossa igreja aqui é batista. Nós somos batistas. Batista. O que significa ser uma igreja batista? Ela é uma igreja que não tem nada a ver com a teologia. Lógico que a batista tem uma teologia, mas não é isso. Mas o ser batista é a gente acreditar no sistema de governo da igreja. Nós acreditamos que uma igreja batista é uma igreja independente,
que isso quer dizer? A gente não tem papa, a gente não tem né? A gente não tem alguém de fora que manda na igreja. O Batista é uma igreja local. O pastor não é dono da igreja, ela é governada pela congregação. Ela é pastoreada pelo pastor e governada. Por isso que aqui a gente toma decisões em conjunto através, né, do conselho da igreja. E não é o pastor tomando, eu tomo decisões pastorais sozinhos, porque aí isso é uma questão pastoral. Mas se a gente vai comprar um prédio, se a gente não vai comprar um prédio, se a gente vai alugar, né, o quanto vai pagar o pastor, quanto não vai pagar, isso não é assunto pastoral, isso é assunto da congregação. Nós vamos pintar, que cor nós vamos pintar? É um problema da congregação. Ou, né, de um grupo que a congregação, né, elege para que faça essas coisas, né, porque aí trabalha com representação também. Né? Então a gente pode criar comissões e essas coisas, que aqui na nossa igreja nós temos a diretoria, né, que é um grupo né, escolhido pela igreja, não pelo pastor, mas pela igreja, para que, então a gente acredita no sistema, né, de governo congregacional. E não é só o batista que é assim, existe a igreja congregacional, que é assim, existe a igreja menonita, que é assim, né, os lá de Lancaster, eles também são, de uma certa forma, batistas no sistema de governo. Né, eles são congregacionais, né, toda igreja que né, ela tem essas coisas, né, essas características. A igreja presbiteriana, ela já é mais ou menos congregacional. Por quê? Porque ela tem alguma autoridade local, mas ela tem um presbitério formado por outras igrejas que está por cima da igreja local. Né? Por exemplo, que nem tem uma igreja aqui em Newark presbiteriana que tem passado por dificuldades, né? Tem pouca gente, pouco dinheiro e tal, e eu conheço o pessoal e eu fiquei sabendo que o presbitério meio que deu um ultimato, porque é uma igreja que o pastor não para, né, porque assim, a igreja local ela pode decidir se quer continuar com o pastor ou não, e os pastores lá não param, né, não ficam. E aí, né, vem, eles mandam embora, e isso não ajuda a igreja, está acabando com a igreja. Então agora o presbitério veio e falou assim, vocês têm que dar um jeito nisso. Vocês têm que resolver, porque senão nós vamos pegar o prédio, nós vamos vender e distribuir dinheiro entre as outras igrejas que estão trabalhando. Ou vocês dão um jeito de mudar essa situação, ou nós vamos te tirar daí. Quer dizer, ou seja, ela tem poder sobre a administração da igreja. Né? A igreja batista não pode, que nem nós fazemos parte de uma convenção, de uma conferência, mas a convenção não pode vir aqui dizer nada. Ela pode vir auxiliar, se a gente convidar e permitir, ela vem e ela, né, a gente vai passando por um problema, a gente pode compartilhar com o problema, eles vêm dar um auxílio, um conselho, mas a decisão final fica na mão da igreja, não fica nas mãos de ninguém de fora, ninguém tem autoridade, quem tem autoridade aqui é a igreja local. E a igreja pentecostal, né, ela não tem um corpo congregacional, o pastor é o dono da igreja. Ele faz o que ele quer, ele manda como ele quer e ele é a última palavra e a primeira. Né? Não existe. Né? E normalmente, né, quando se tem um conselho, é um conselho escolhido por ele, né, e gente dele. Porque o dia que o conselho for contra ele, ele manda o conselho embora, porque ele é o dono da igreja no final. É muito simples. Soa mal, né? Soa muito mal, né? Hã? Soa muito mal, né? Dono da igreja. Soa mal. Soa mal, mas essa é a realidade. Essa é a verdade. Né? Essa é a verdade. E na verdade o pentecostalismo surgiu por causa disso, porque o pentecostalismo não é uma coisa antiga, é uma coisa nova. Né? Ele tem pouco mais de 100 anos que surgiu, não existia. Né? A igreja pentecostal há um pouco mais de 100 anos, isso nunca existiu. Isso foi um grupo de pessoas, né? Na verdade começou com algumas mulheres feministas, divorciadas, rebeldes, depois de vários casamentos, que começaram em um movimento, e aí é aquela coisa, como você não quer ter dono, quem manda aqui sou eu, se quiser do meu jeito, porque ninguém aceitava, né? Começou aqui na América, e ninguém aceitava, e aí essas pessoas, como não tem lugar nas outras igrejas, porque não havia isso dentro das igrejas cristãs, na história da igreja, desde Jesus até, né, alguns poucos anos atrás, vamos dizer assim, comparado com 2000 anos de história. E aí, né, surgiu desse grupo, aí depois alguns homens se juntaram disso e a coisa foi espalhando, foi assim. Né? Por exemplo, a história da igreja Assembleia de Deus, né, que foi fundada no Brasil, é exatamente isso. Eram dois pastores batistas que eram suecos, que tinham estado aqui nos Estados Unidos e
conheceram essas mulheres fizeram a cabeça deles, e eles chegaram no Pará, e eles agiram de estratégia, porque eles foram para lá, porque eles só conseguiram entrar porque eles se diziam batistas. E aí eles entraram. Aí a igreja principal de Belém do Pará recebeu, e o pastor estava para sair de férias. Quando o pastor estava para sair de férias, todo mundo falou, vamos deixar os irmãos tomando conta da igreja. Quando o pastor voltou de férias, os caras já tinham dividido a igreja, já estavam começando, aí o pastor conseguiu, né, reuniu a igreja, e a igreja botou eles para fora e tal, e aí eles foram expulsos, na verdade, da cidade, né? Aí depois conseguiram voltar lá com um grupo de pessoas que acabou seguindo eles, e assim eles fundaram a igreja Assembleia de Deus, e aí começou a Assembleia de Deus no Brasil. Né? Mas você já vê que... Essa história que eu já ouvi não foi bem assim, não. Mas essa é a realidade, é só ler os livros de história. A gente não ouve assim, mas o livro de história conta, é exatamente isso. Né? Tem nome, data, tem tudo, tem ato do conselho, tem tudinho registrado, né, do que aconteceu. Foi tipo assim, os caras tentaram tomar a igreja do pastor, quando o pastor saiu de férias. E aí começou, foi assim que começou. Foi feia, a coisa foi feia, a briga foi feia e longa. A coisa não foi bonita, não. Né? Mas nos livros, quando a gente lê, a história é tão bonita, né? Tá tudo cheio do Espírito Santo. Né? Outro dia já estava até circulando um vídeo na internet. Deles. No Brasil. Mas é lógico. Mostrando quando eles começaram, eles estavam passeados. Eu vi na internet. Mas o brasileiro, ele não estuda e não lê. Então ele só acredita naquilo que ele ouve. Então a gente acredita e ouve qualquer coisa e acha que porque está na internet, está tendo view, é verdade. Aí a gente não vai para os livros e lê. Né? Se você pesquisar, você vai ver. Você pode achar na internet a cópia das atas, das reuniões, tudo, tem tudo. Tudo documentado. Saiu até nos jornais, tem tudo. E aí a história que você ouve não tem nada a ver com o que se conta na realidade. Você generalizou o brasileiro. Hã? Você generalizou o brasileiro. Generalizei, porque essa é a realidade do nosso país. Se nós fizermos uma pesquisa aqui na igreja, quantos aqui de fato leem e estudam a palavra? São pouquíssimos. Estou falando dentro da nossa igreja que preza e que ensina. Eu li dos batistas, né? Que estuda, quem aqui que estuda história da igreja? São poucos que pega e lê. Eu não vou nem perguntar, porque senão as pessoas vão ficar envergonhadas. Mas se eu perguntar aqui, eu acredito que menos de 2% da nossa igreja leu algum escrito de algum pai da igreja. Dos primeiros. Se eu falar assim, né, de Hipólito, né, de Clemente de Alexandria, se eu falar, quem já leu, nem sabe que existe, todo mundo pensa, esses caras são católicos. Eles não eram católicos, eles eram os primeiros crentes que saíram depois dos apóstolos e começaram a espalhar a igreja. E ninguém lê. Pastor Gilson fez um boletim assim, da história dos batistas. Eu sabia dessa parar e tudo, mas esse detalhe aí, que fizeram assim, esse detalhe ele não colocou, não. É porque o pessoal gosta de ser político, né? Não quer desagradar as pessoas. Não tem esse ele deixou a igreja católica, né? Não, ele não deixou, ele foi expulso. Ele não queria deixar. E se tornou cristão? Não. Ele era católico, mas ele se converteu estudando o livro de Romanos, de verdade. Porque lá, lá que ele conheceu... Isso, ele estava dentro de um seminário católico, ele era padre, ele estudava, ele lia a palavra e ele, estudando a palavra, ele começou a ver que o que ele aprendeu do catolicismo não estava certo. Então ele começou a perceber. Não foi assim. Né? Aí o que aconteceu? Aí teve um momento em que a Igreja Católica precisava de dinheiro, né? Eles estavam precisando de dinheiro, eles estavam construindo a Basílica de São Pedro, né? Outras igrejas também, não era só aquela. Então a igreja viu que tinha um bom negócio em vender indulgências, né? Vender o perdão para as pessoas que queriam viver no pecado. Então a indulgência era isso, você vendia um lugarzinho no céu
para quem não queria andar com Deus. Então, né, depois que ele morria, sei lá, encomendava a alma dele, por isso surgiu o missa sétimo dia, essas coisas todas. E aí essa pessoa ia para o céu, aí ia para o purgatório, passava um tempo, pagava os pecados dela, depois ia para o céu. Então isso deu lucro e vendeu, né? Porque é muito mais fácil você comprar um lugar no céu do que você viver com Jesus Cristo, né? Você continua vivendo a vida velha, fazendo tudo, depois você paga lá um valor e você tem um lugarzinho no céu. E a Igreja Católica continua. Então a Igreja Católica começou a fazer isso. E quando eles chegaram na Alemanha, o povo meio que se revoltou contra essas pessoas que estavam vendendo as indulgências. Porque o cara que realmente representava a Igreja Católica Romana e vendia essas coisas, era um cara muito inteligente e levava muita gente, ele era muito eloquente, ele era bom vendedor. Ele era bom vendedor. E isso deixou o pessoal lá na Alemanha assim, meio revoltado. E quando isso começou a surgir, lá perto de Lutero, que estava naquela época já passando por uma transformação através da palavra, e ele começou a ver que isso era tudo errado. Então ele pegou e escreveu, né, algumas teses contra estas coisas, mostrando, né, a verdade da palavra de Deus. Né? E uma das coisas que ele disse foi isso. Ele falou, hoje o povo está comprando essas mentiras e vivendo essa mentira porque o povo não lê a Bíblia, porque a Igreja Católica não permitia. A Igreja Católica ensinava que uma pessoa normal, uma pessoa comum, não devia ler a Bíblia. Porque se lê, se aprendia, aí não seguia as coisas erradas, eles queriam ter domínio. E a melhor maneira de você dominar as pessoas é deixando elas burras, né? Deixando elas sem conhecimento. Então ele escreve 95 teses e naquela época, quando surgia algum notícias, né, ou um estudo, alguma coisa, a prática era você pegar e colocar na porta da igreja, para que as pessoas quando viessem, elas lessem as notícias e vissem. Então ele escreveu tudo aquilo e colocou. Porque era um local que as pessoas passavam e entravam, né? Então ele pegou e colocou. Todo mundo acha que foi só ele que colocou aquilo. Não, era a prática normal de todas as igrejas católicas. Quando tinha coisa nova, eles punham na porta. Então ele escreveu as 95 e pregou na porta. Aí a Igreja Católica veio, né, e mandou ele retirar aquilo. Aí ele falou, não vou retirar, isso aqui é o que a palavra diz. Aí mandou ele se retratar, né, dizendo que não, aquilo não era assim, que ele concordava com as coisas que a Igreja Católica. Aí ele disse, não, eu não concordo com isso. Aí ele começou um movimento, não foi de um dia para o outro, ele começou um movimento para reformar a Igreja Católica. Ele queria que a Igreja Católica voltasse a ser a igreja que ela começou no princípio, porque a Igreja Católica não começou mal no princípio. A gente pensa que ela sempre começou com as coisas erradas. Não, a Igreja Católica era a igreja de Jesus Cristo. Ela era a igreja de Jesus Cristo. Não existia outra igreja. Era a igreja de Jesus Cristo. Então, então ele queria reformar, ele queria, né, isso que a gente chama da reforma, ele queria que a igreja voltasse à palavra de Deus, voltasse ao evangelho de Jesus Cristo. Ele nunca quis sair. Só que aí o que aconteceu? O pessoal ficou tão irado, né, que ordenaram matar ele. Aí, né, nessa época, tinha um conde alemão, né, o Frederick. Ele gostava muito das mensagens, né, e era muito amigo de Lutero. Ele foi e raptou ele, porque o Lutero não queria ir embora, nada. Ele raptou Lutero e escondeu ele dentro de um castelo. À força, não foi porque ele quis, não, foi à força, foi um rapto. Ele raptou ele e escondeu ele para que a igreja não matasse. E aí depois disso, Lutero caiu em si, que realmente a igreja queria matar ele e perseguir, então ele aceitou a ajuda e ele foi sendo escondido por vários e vários anos. E durante esses vários anos que ele ficou preso, porque praticamente ele ficou preso, né? Estava escondido dentro de um castelo, ele não podia sair, ele não podia viver, nada. Ele começou então a estudar mais, escrever, e aí foi surgindo. Então, né, por muitos anos ele fez isso, mas ele não fundou a igreja, ele não fundou nada, né, ele só alertou, e aí ele começou a traduzir, né, a Bíblia, para as pessoas lerem a Bíblia. A reforma. Exato. Aí mais tarde surgiu a igreja luterana, mas ele nem vivo estava quando surgiu a igreja luterana. Exato, existe, se vocês quiserem, né, ler a respeito de tudo que Lutero escreveu, tem, né, chama Table Talk, né, conversa ao pé da mesa, conversa à mesa, Table Talk, tem tudo escrito, né, eu já li tudo que ele escreveu, é fantástico, os pensamentos e tal, né, não é só teologia, ele escreve, né, são meditações,
coisas pessoais, Não fala se sermões, tinha né? esposa, não. Hã? Não fala se tinha esposa, se era casado, não. Não me lembro agora se ele foi casado Deve ou não. falar na história. Não, tem história sobre a vida dele, mas eu não me lembro agora. É uma boa pergunta. Eu nunca me fixei muito nisso. Se ele casou, não me lembro agora. Não me lembro. Dizer alguma Chamou coisa. atenção, vou ler mais sobre ele. Né? Me interessei pelas coisas que ele escreveu. Mas amém. Então é isso. Então, né, é necessário que haja unidade. Então, né, a gente estava falando, né, surgiu esse assunto por quê? Porque a gente estava falando, né, de problemas dentro da igreja. Muitas vezes problemas surgem porque pessoas de denominações diferentes, que nem a nossa igreja. Nossa igreja, né, já desde o princípio, foi o que aconteceu. Né? Quando a gente começou, já pessoas de várias denominações diferentes se juntaram nessa igreja. E havia sempre alguns problemas entre os irmãos, porque uns vieram da Assembleia de Deus, estavam acostumados com outra coisa, outros vieram da Batista tradicional e outra coisa, outros vieram de Batista renovada e estavam buscando outra coisa, outros, né, vieram de igrejas pentecostais. Então, buscar essa unidade não é uma coisa fácil, e às vezes surgem problemas, e às vezes surgem divisões, e às vezes as pessoas não ficam, elas vão. Então isso acontece, infelizmente isso vai acontecer, mas nós temos que lutar, né? E eu acho que uma das coisas que eu sempre fiz foi, né, de ser o que eu sou, honesto, aberto, falar a verdade, né, mas com amor e carinho, para que eu não fira o irmão que pensa diferente, mas eu quero fazer o que a palavra diz, edificar. Eu vou colocando um degrau de cada vez. Se a pessoa ainda acha que tem que continuar usando o vestido, eu nunca vou chegar para ela e falar: irmão, agora você está na igreja batista, não precisa pôr vestido não, veste uma calça aí. Né? Isso é completa falta de sensibilidade. Né? Não, se o irmão quer continuar com o cabelo grande, deixa o cabelo grande. Teve os irmãos que vieram da Assembleia de Deus para a nossa igreja que até hoje usam o cabelão grande. Teve uma pessoa que, acho que semana passada, essa pessoa já deve estar com a gente desde a fundação da igreja. Pastor, agora eu entendi. Então eu posso ter um cabelo curto? Eu falei: você pode ficar até careca, irmão, se você quiser. Ainda não. Eu falei: você pode. Mas por que o senhor nunca falou para mim cortar o cabelo? Eu falei: porque não é uma decisão. E se você acreditava que é isso, e você fazia para a glória de Deus, amém? É exatamente o que está falando aqui. Se você fez para a glória de Deus, você fez a coisa certa. Deixa o teu cabelo aí. Se você cortar o seu cabelo para a glória de Deus, você está fazendo a coisa certa. E é isso que é importante. E é assim que a gente tem. Então eu não tenho que mudar, né? Agora, o que eu trabalhei para mudar na vida dessas pessoas é a teologia errada. Aí sim, aí eu vou falar. Quando ela falar assim: mas eu faço isso porque eu acredito que a palavra diz assim, assim, assim. Não, isso a palavra não diz. Aí eu falava: olha, vai lá na palavra e diz isso. Né? Que nem algumas pessoas no nosso meio que falavam, né? Eu falo em línguas. Aí a primeira pergunta que eu sempre fiz para pessoas é: quais as línguas que você fala? Elas: não, língua dos anjos. Eu falo: não, mas esse não é o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é de falar em variedade de línguas. Como assim, pastor? Porque elas são ensinadas errado. Na igreja pentecostal elas são ensinadas que se ela falar uma língua lá enrolada, ela está falando, né, o dom espiritual da variedade. Então, e nem ensinado que é dom da variedade de línguas. Lá é ensinado que é o dom de línguas. Mas lá na Bíblia está escrito que é dom de variedade de línguas. Então, se você só fala uma, você não tem o dom. Porque se o dom é de várias, você tem que falar pelo menos mais de uma. Você pode até falar a língua dos anjos, porque a Bíblia lá diz a respeito delas. Mas você devia falar outra língua, japonês, chinês. E não é uma língua que você estudou na escola. É o Espírito Santo que está te dando ela para você falar. Porque a gente vê que foi exatamente isso que aconteceu na igreja. Né? Quando os homens foram cheios do Espírito Santo e Deus fez eles falarem em línguas, a palavra de Deus diz que cada um escutou na sua própria língua. Então quem era chinês e estava lá, escutou em chinês, ele não escutou em Labarachem, né? Ele escutou em chinês. Então se você fala, abacaxi, maracujá, você também tem que falar, né? outras línguas, senão você não tem o dom. É mentira, você só está enrolando. E é isso que eu confronto as pessoas, né? Não estou dizendo que não há o dom, pode até alguém ter o dom, mas quem tem vai fazer exatamente o que a Bíblia diz que o dom é ter várias línguas. E várias é pelo menos mais de uma. É pelo menos mais de uma. E tem que ter quem interprete também. Se for falar em público. Se for falar em público, aí também tem que ter. Se for falar em público.
Mas pessoalmente não. Né? Se a pessoa faz isso, né, no particular, não precisa ter um intérprete. Né? Mas ela, né, para quê? Um dia eu vi uma oração brasileira, ele falava lá, depois falava repetindo com a nossa língua. Lá, depois falava a nossa língua. Aí eu fiquei pensando assim, mas achei interessante porque ele mesmo às vezes ele discutia, não sei se era correta mesmo. Só que eu acabei entendendo a oração dele porque ele interpretava. Ele falou, né? Então, se ele já sabia o que significava, para que ele orou então nas línguas se ele já sabia? Se ele já tinha a interpretação, por que ele já não fez na língua que todo mundo entende? Então, é o que você vê. Então, o que está acontecendo na verdade? Um espetáculo. A pessoa está querendo mostrar algo de si mesmo. Olha como eu sou espiritual, eu sei falar em línguas. Porque se ele mesmo tem a interpretação, para que ele falar se ele já sabe o que aquilo significa? Ele já fala na língua que todo mundo entende. Ele falava na língua que ninguém entendia, ele falava assim, porque nessa casa tem bebida. Depois falava, porque isso está sendo um problema aqui. O Paulo ele explica isso, ele fala, né? Para que falar essas palavras? Para que falar 1000 palavras, né? Como se fosse, né, um som de um sino, bate, vai no ar e ninguém entende nada, porque ninguém entende nada que está falando. É melhor falar uma que todo mundo entende. Com certeza. É o que ele escreve. Então, para que isso? Né? Então, é o que ele diz. Né? É o que acontece, é porque as pessoas querem mostrar que tem, e como na Bíblia ele conhece, não, só vale se tiver interpretação. Então, eu vou fazer e vou eu mesmo interpretar. Né? Para validar, né? Ele está tentando validar aquilo que a Bíblia diz. Então, mas se ele fosse validar, ele não precisava ter feito isso, porque ele não precisa mostrar que ele tem um dom. Se ele recebeu a revelação, ora e faz a oração. E a oração que ele fazia, o que ele falava, estava acontecendo de verdade, porque a gente não sabia que estava acontecendo naquela casa. Então ora e fala de uma vez, né? E se ele fala essa língua, agora a gente tem que ir lá e perguntar para ele, qual a outra língua que você fala agora? É russo, é eslovaco, é ucraniano, é indiano, qual outra língua que você fala? Porque o dom é de variedade de línguas. Está escrito lá. Se alguém tiver dúvida, vai lá em 1 Coríntios capítulo 12 e lê. Está escrito lá. Né? Dom de variedade. Então quem tem o dom tem vários, não tem só um. Aí tem gente que fala que tem várias línguas dos anjos. Aí isso já é uma mentira terrível. Isso é um estúpido para acreditar, porque a Bíblia fala da língua dos anjos. Só existe uma qualidade de anjo que Deus criou, os anjos. Tanto os caídos quantos. Então só existe uma língua entre eles. Eles são um único, vamos dizer assim, um único ser. No sentido, Deus criou os anjos. Eu já fui em igreja. E ele não separou a língua dos anjos. Ele fez isso na terra. Porque quando ele criou o homem, também só existia uma língua. Aí quando houve o problema lá de Babel, é que Deus falou assim, agora eu vou separar a língua dos homens. Eu já ouvi orações. Eu já ouvi orações que ele falava tanto, eu não sei nem falar. E quando terminou a oração, não sei o que ele orou. É como se uma pessoa fizesse uma oração só em inglês. Eu tenho que encerrar, tá? Não, já passou do horário. Então vamos encerrar. Então hoje a gente termina aqui, né? Lembrando, né, de que a igreja, né, ela deve trabalhar, viver, né, ela deve, a igreja local, ela deve, né, produzir crentes maduros, né, tendo paciência com os crentes maduros para que haja unidade, para que haja, né, concordância, né, para que a gente ande junto, para que evite essas coisas absurdas que surgem, né, e acabam desunindo a igreja, porque isso acaba desunindo a igreja. Né? A gente, quando a gente percebe, né, essas coisas que surgem, que às vezes não tem uma base, né, clara da Bíblia, acaba dividindo, né, a igreja e causando. E infelizmente causa, e às vezes tem que causar, porque o crente foi chamado para se separar, né, se separar do pecado, para se separar do mundo, não é se separar das pessoas, separar do pecado dos mundos. Mas quando a gente vê que uma pessoa propositalmente está ensinando as mentiras, ensinando erros, ensinando heresias, a Bíblia diz que a gente tem que se afastar dessas pessoas. Até na semana passada eu preguei a respeito disso. Nós vimos lá na Palavra de Deus, a palavra deixa bem claro. Quando, se a gente reconhece um apóstata no meio de nós, a gente deve se afastar desta pessoa. Se afastar.
Então, né, para que a gente não se contamine, né, e não permite ele contaminar os mais imaturos. A gente tem que zelar pela unidade do corpo. Né? É isso. O pastor ele tem que cuidar, e às vezes a gente tem que ser duro, que é para isso, para não permitir que, né, uma ovelha, né, que está vestida de ovelha, mas na verdade é um lobo, né, devore as outras ovelhas no meio do rebanho. Né? Então isso acontece. A gente tem que fazer isso. Quem pode orar para a gente encerrar?